Boa noite, queridos e queridas, acompanhantes do Evangelho da Noite. Hoje vamos realizar o culto do dia 22 de fevereiro de 2024, tá? E nós vamos iniciar, tradicionalmente, com a leitura de um daqueles livros que fazem ambiência, né, em cultos espíritas e afeitos, que é o livro Pão Nosso, tá? É a lição 47. E o título, O Problema de Agradar. Você vê? Quando agradar vira um problema. Vamos ver o que Paulo tem para nos dizer a respeito disso. Ele escreveu sobre isso para os Gálatas, entendeu? Então é a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, tá vendo? Logo no início. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila de consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Ela, a multidão, tá? Do mundo. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da boa-fé que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. Não tem como agradar, né? Se você vem numa situação confortável, vão suspeitar de você. Se você vem numa situação difícil, né, de privação, bem feito, deve ter feito por isso. E aqui está falando que tá vendo como essa coisa aí que você segue não dá certo? Está falando com relação às sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar
sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Graças a Deus. Ai, ai, graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças também aos nossos guias e protetores espirituais, a egrégora da Aliança da Fraternidade e a egrégora do Evangelho da Noite. Queremos agradecer aos pés do Cristo a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos, né? De termos sido convidados para esse banquete espiritual e de termos efetivamente comparecido, né? Termos vencido todas as dificuldades e aqui estamos. E aí só nos resta agradecer também essa última semana que recebemos desde o último culto. Obrigado por tudo. Obrigado a essa espiritualidade que tanto nos assiste e que é a que realmente realiza esse culto do Evangelho da Noite. Então, nesse momento, que nós possamos saber abrir as nossas mentes e os nossos corações a essa egrégora, a essa caravana que vai nos visitar. Então, que dessa forma nós também possamos estar com as nossas portas e janelas abertas para essa sublime caravana, que vai visitar os nossos lares e abençoar todos que nele transitam, encarnados e desencarnados, que vai sanitizar o nosso ambiente de moradia e os nossos corpos, que são os nossos templos, vai reenergizar e reharmonizar. Então, que nós possamos estar abertos para esse verdadeiro culto do Evangelho da Noite no lar, que vai beneficiar não só a nós, mas todos esses que estão no raio de ação. Então, só nos resta pedir a permissão para dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje, os estudos, e dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. A mão, hoje nós vamos dar prosseguimento então ao estudo do Evangelho de Lucas, conforme nós falamos no último culto. Como não houve o culto de sábado de manhã lá na Aliança da Fraternidade, porque sábado passado, que no nosso caso, como é realizado a quinta-feira, foi no sábado retrasado, foi o sábado de carnaval, e a Aliança estava no retiro espiritual em Mendes, então não houve a continuidade do Evangelho de Lucas, que ficou para hoje. Tá? Como vocês podem ver, no culto passado, nós fizemos o estudo a respeito dos espíritos protetores, que são os nossos anjos da guarda. Muito interessante, baseado nesse tópico do Livro dos Espíritos. Tá? E hoje a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 6 de Lucas, os versículos 6 a 11. Que o pastorino, intitulou sabiamente a cura da mão atrofiada, tá? E o Lucas, os três sinóticos, evangelistas sinóticos, narram essa passagem, tá? E o Lucas, ele narra assim, ó. Aconteceu, em outro sábado, entrar na sinagoga e ensinar. Ora, achava-se ali um homem que tinha à direita
a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observavam-no para ver se ele o curava no sábado, a fim de acharem acusação contra ele. Mas, conhecendo-lhes ele os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio de nós. E ele levantou-se e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: perguntai-vos, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos os que o rodeavam, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e a mão lhe foi restituída. Mas eles encheram-se de raiva e discutiam uns com os outros para ver o que fariam a Jesus. Então essa é a narrativa de Lucas, tá? Vamos dar aqui. A narrativa é bem semelhante e inclui mais ou menos os mesmos passos, sendo que Mateus dá uma destrinchada. Mas vamos ver aqui. Aconteceu, quer ver? Em Mateus está assim, ó. Tendo Jesus partido daquele lugar, ele está sempre em deslocamento, esse momento aí é início dos evangelhos. E ele está fazendo deslocamentos, que é o início do primeiro ano do apostolado dele. E eu tenho chamado a atenção para vocês, para prestar atenção nas curas, que a gente, quando lê levianamente o Evangelho, a gente acha que está contando uma cura aqui, outra ali, uma coisa festiva. Mas, na verdade, essas curas estão posicionadas de forma a formarem o conjunto, a verdadeira boa nova que ele veio trazer. Então, chamando a atenção que Lucas começa: aconteceu em outro sábado entrar. Chamando a atenção, repara, essas últimas curas e acontecimentos aconteceram sábado, que era o dia que não era permitido fazer nada, tá? Então já é para jogar um foco de luz. Tanto é que o último estudo, que são os versículos, capítulo 6, os primeiros versículos do capítulo 6, de 1 a 5, é a questão do sábado, que é o penúltimo culto. E que lá ele justamente pergunta: o sábado serve ao homem ou o homem serve ao sábado? Né? Quem é que tem mais importância? Porque foi aquela passagem que os discípulos estavam com fome, e aí eles atravessam um campo de milho e os discípulos colhem o milho para comer, né? E já esse pessoal aí, escribas e fariseus, que estavam no pé de Jesus, questionam: mas eles poderiam comer no sábado, mas eles não poderiam fazer colheita. Eles estavam colhendo as espigas que estavam maduras para comer. Então o problema não era comer, o problema era fazer colheita, ceifar. E aí Jesus lembra uma passagem do Velho Testamento: mas você não lembra da questão de Davi com os seus discípulos que foram lá e pegaram o pãozinho da preposição lá do altar porque estavam com fome? Então, o que é lícito? Não pode, mas aí o ser humano está com fome, né? Você tem que ser razoável, fazer coisas razoáveis. Então, essas curas, e não é só essa, né,
Se você pegar lá, quando ele passa pelo tanque de Siloé, que ele cura o coxo, é sábado. Aí o cara vai lá na sinagoga, olha, eu estou... Que lá também é bem início da pregação. E aí ele fala, eu estou curado. E é assim, era um milagre, todo mundo conhecia o cara, então era necessariamente um milagre. Mas aos escribas e fariseus só ocorreu perguntar quem te curou, que já era para enquadrar o cara, entendeu? E aqui, tendo Jesus partido daquele lugar, né, que já vem, ele está em deslocamento, ele vai fazendo curas, atendendo pessoas, e o que está aqui selecionado não são todas, é o highlight, né, das curas. E aí entrou na sinagoga deles. Jesus ainda está podendo entrar na sinagoga, que vai chegar um ponto mais lá na frente que ele vai ficar na periferia. E achava-se ali um homem que tinha a mão atrofiada. Ali em Lucas diz que é a mão direita. Achava-se um homem que tinha a mão direita atrofiada. Aí em Lucas... E os escribas e fariseus observavam-no, a Jesus, para ver se ele o curava no sábado, porque ele já tinha feito outras curas sábado. Então estavam só, vamos ver se ele vai ser tão desaforado assim, dentro da sinagoga, no sábado, será? E aí eles falam, os escribas e fariseus observavam para ver se ele curava no sábado, a fim de acharem acusação contra ele. Mas, conhecendo-lhes ele os pensamentos, mas conhecendo Jesus, né? Na verdade, sabendo, né? Onisciência. Quais eram, o que os escribas e fariseus estavam ali pensando. Disse ao homem que tinha a mão atrofiada. Aí agora entre aspas, porque é uma citação, quer ver? Todos eles colocaram a citação. Levanta-te e vem para o meio de nós, o homem da mão atrofiada. Né? Ali, e para que eu acusar? Levanta-te e fica em pé no meio de nós, para o homem da mão atrofiada. E ele levantou-se, o homem da mão atrofiada, e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, pergunto-vos, é lícito, aí ele se dirigindo à audiência, pergunto-vos para a audiência, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos os que o rodeavam, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e a mão lhe foi restituída. Dessa vez, Jesus, antes de fazer o milagre, ele já chamou o homem, e é justamente essa parte que diz, disse-lhe Jesus, quer ver? Levanta-te. E ele levantou-se e ficou. Mas, conhecendo-lhes ele, Jesus conhecendo o pensamento dos escribas e fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes, anciãos, os pensamentos, conhecendo-lhes ele os pensamentos, disse ao homem que vinha com a mão atrofiada, levanta-te, fica no meio de nós. E aí ele dirige antes de fazer. O homem só está lá no meio, tá? Aí disse Jesus, pergunto-vos, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la, entendeu? Aí quando estava todo mundo com a questão na cabeça, e aí os escribas e fariseus não responderam nada, né? Por quê? Se ele dissesse, não pode fazer nada no sábado, eles estavam comprometidos, né? Com
a lei de Deus, a benfeitoria, né? Com o próprio homem na terra. E se ele dissesse, não, tem que fazer o bem, aí eles estariam advogando contra eles, entendeu? E aí levantou, aí Jesus faz a pergunta, né? E olhando para todos os que o rodeavam, disse ao homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão lhe foi restituída. Mas eles, os escribas, fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes e os anciãos, os que guardavam a antiga religião, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, né, os que eram os zeladores da religião e da lei. Mas veja bem, nem todos os que eram praticantes do Velho Testamento se recusaram a Jesus, não, tá? Uma parte, que tanto é que vai, logo depois que acaba, uma parte seguir até a questão de Jesus levantar e depois começar a pregar na periferia, tinha um grupo de judeus que tinham sido praticantes, observantes do Velho Testamento, que seguia Jesus, tá? Mas ele está lá dentro da sinagoga, é claro que tem um núcleo grande que não gosta dele. que justamente já está seguindo ele para ver se encontra subsídios para acusá-lo e matá-lo. Na verdade, aí eles ainda estão vendo o que vão fazer com Jesus. Mas você vê como é que termina a passagem escrita por Lucas. Mas eles, esse povo da sinagoga, encheram-se de raiva e discutiam uns com os outros para ver o que fariam com Jesus. Mas logo eles vão pensar, esse daí ele está impossível. Depois que ele cura o Lázaro, que ele supostamente ressuscita Lázaro, tá? Eu digo supostamente porque ele mesmo diz que Lázaro não estava morto, estava dormindo. Mas, na época, foi uma coisa muito impactante que valeu a ressuscitar. E aí, depois que ele ressuscita o Lázaro, aí, meu filho, o que resta mais, né? Ele botou o homem que já estava até na catacumba para reviver, né? 4 dias depois dele supostamente que tinha morrido. Porque ele já, na época, já esperavam 3 dias, já pensando que podia ter, não sei se já tinha esse termo, a narcolepsia, né? Mas algumas pessoas que ficam ali, que parece que estão mortas, você não detecta batimento cardíaco, não detecta respiração, e a pessoa está narcoléptica. E aí ela fica 1, 2 dias. Por isso que, na tradição, esperava 3. Na nossa civilização, o que acontece? Para ser atestado, ter o testado de óbito, se você está ligado a aparelhos, você vê lá a falta de atividade do tecido cerebral. Então, quando o tecido nervoso morre, as células do tecido nervoso, e elas morrem com facilidade, aí atesta a morte, né? Tanto é que, se você continuar com os aparelhos, vai morrer em alguns dias, né? Se está morto, sem atividade cerebral, tá? Eu não estou falando do coma. No coma tem atividade cerebral. E aí a pessoa pode ficar anos em coma. Mas se o tecido nervoso der morte, tecido cerebral, tecido nervoso, aí a pessoa não volta mais. E aí a gente espírita sabe que o quê? Foram desligados as conexões entre o espírito e o corpo. O que está acontecendo lá? Aí os aparelhos estão mantendo o corpo vivo, né? O corpo está respirando, o coração está batendo, mas sem o fluido vital, aquilo em alguns dias vai parar. E aí
a junta médica, os médicos falam com a família que vão desligar os aparelhos porque a pessoa já está morta. Aí desliga os aparelhos e o corpo ainda dura algumas horas e aí para, tá? Se fosse com aparelho, duraria dias, né? Acontece isso com os nenéns, as crianças anencéfalas. Tá? As crianças anencéfalas, elas já nascem sem o tecido nervoso. E aí, mesmo que você entube, mantenha elas em aparelhos, elas em alguns dias depois de nascido, elas vão morrer. Muitas acabam sendo aborto espontâneo perto da... É até perigoso, põe a mãe em risco. Por isso que as equipes médicas perguntam se não querem fazer, que aí eu creio que na questão da justiça foi até discutido há pouco tempo, recentemente, uns 2, 3 anos atrás, essa questão, né, da permissão para fazer aborto dos nenéns anencéfalos, tá? Mas eles já não têm, o tecido cerebral, então já não tem a conexão com um espírito. É um corpo que não tem espírito agregado, tá? E aí, para que esse neném anencéfalo existe? É provavelmente uma provação para os pais, tá? Visto que esse corpo anencéfalo não tem espírito acoplado, tá? Que não tem a ligação que é feita através do tecido nervoso. Mas, em sendo espírita, isso não quer dizer que a gente concorde. É claro que cada casal vai analisar isso, tá? Como não são todos os brasileiros espíritas, a gente não pode querer que um entendimento nosso prevaleça na justiça, tá? Então, os casais espíritas devem levar essa aprovação até o final. Mas como não tem só espírita no Brasil, a lei é feita para todo mundo, né? E aí os magistrados, os deputados, quem estava lá com poder de decisão, eu acho que foi aprovado que é das cláusulas que permitem ser feita o aborto no Brasil. Mas lembrando que isso não tem nada a ver com religioso, porque é óbvio que eu não sei, a maioria das religiões não permite aborto, então não vão fazer, mesmo que sejam católicos, evangélicos, budistas, entendeu? Não é porque a lei permite que você tem que fazer. Então a gente tem que ver isso, a lei existe para todo mundo, para quem não tem religião também. E no caso dos espíritas, eu estou falando que é uma recomendação, porque é claro que cada casal vai tomar decisão, né? Eu não estou lá naquela posição, naquela hora, com aquele sofrimento. Então isso é uma questão de foro íntimo e livre-arbítrio do casal, que não deve ser uma coisa nada fácil. Aí, então, são essas decisões que a gente toma, que às vezes não está escrito na religião das pessoas, mas você segue os ditames morais e éticos. Por exemplo, lá em Mateus, Jesus explicita mais, entendeu? Então, não, aqui em Marcos. Então ele pergunta, é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-lo? Mas eles ficaram silenciosos, isso em Marcos. Em Mateus, ele lembra de uma outra coisa. Respondeu-lhes ele, qual é o homem dentre vós que, tendo uma ovelha, se ela, ao sábado, cair numa cova, não a apanha e tira? Ora, quanto é superior um homem a uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Ainda mais, né, o povo lá criando, eles eram judeus e eram pastores. Você acha que o pastor de ovelhas vai, é sábado, eu não vou salvar minha ovelha?
Cara, naquela época um animal, fonte de carne, a ovelha ainda dava lã, ainda dava leite, não, e nem pensar. A ovelhinha que eu criei desde pequeno, pô, no futuro eu até vou matar ela para comer, mas agora não, né? Deixar morrer assim? Então ele está lembrando, ó povo. E aí ainda tem um outro detalhe. Tem uns evangelhos apócrifos, que eles até são usados para consulta. Eles são apócrifos, eles não são banidos, né, execrados, não. Eles não estão não fazem parte da Bíblia, não estão nem no Velho nem no Novo Testamento. É como o Evangelho entraria no Novo. Mas, por exemplo, são evangelhos que eram usados pelos ebionitas e nazoreus, que são também judeus, tipo uma linhagem, né, antiga que seguia Jesus. É um desses judeus que seguia Jesus desde a época de Jesus. Então eles tinham esse outro livro que não entrou na compilação do Novo Testamento, mas o povo diz, é o evangelho, onde o evangelho de Mateus foi apoiado, foi baseado, tá? Mas o evangelho de Mateus, na verdade, ele está baseado no de Marcos e provavelmente nesse também, porque esses outros textos que ficaram fora, eles estão menos completos, eles têm apenas partes. E aí o pastorino lembra que lá nesse outro evangelho apócrifo, diz o homem, detalha mais essa passagem. Então, o tal do moço que está com a mão atrofiada, ele fala o seguinte, ó, no evangelho usado pelos nazoreus e os ebionitas, os ebionitas eram uma dessas, os nazoreus também, não é seita judia, mas são linhagens, né, de judeus. E aí, e que geralmente é tido como o original de Mateus. Está dito que esse homem, cuja mão se atrofiara, era pedreiro, e implorava o socorro com estas palavras para Jesus: sou pedreiro e ganho a vida com o trabalho das mãos. Peço-te, Jesus, dá-me saúde, para que não passe vergonha de ter que mendigar para viver. Do que ele está falando? Eu já até abordei esse tema aqui, quando tem cura de coxo, cura de paralítico, cego, surdo, porque na época você ter um defeito físico te condenava à morte. Porque ou sua família ia lhe manter, né? Deus queira que até o fim da vida, ou então você não ia trabalhar, como é que você ia gerar dinheiro, recurso, subsistência, que é o que ele está falando, né? Para restituir a mão, para ele não ter que passar por mendigar. E aí eram esses mendigos, né? Que ficavam nas cidades, lá daquela época, pedindo, e cuja sobrevivência era de doações. Então, mas não era só mendigo não, as viúvas, né? Se a viúva, se a mulher não tinha um homem, enfim, e a família tinha que ter filhos, porque os filhos iam trabalhar para manter essa família. Repara, não tem um sistema, um SUS, aposentadoria, não tem nada disso, tá? Então, ou você trabalha e produz ou não, ou alguém te sustenta, né? Por exemplo, a mulher, o marido morria, podia ser que ela tivesse um irmão que aceitasse ela e... Quer dizer, tinha que ser o irmão e a mulher do irmão, né? Aí já fica difícil. Que aceitasse ela lá na casa e o irmão cuidar, né? Os pais, por que lá nos 10 mandamentos,
Honrai o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é cuidar do seu pai e sua mãe até o desencarne deles. Então, se a sua mãe, de qualquer maneira, mesmo que tenha o pai e a mãe, eles vão ficar velhinhos e não vão poder trabalhar. Então, os filhos tinham que honrar pai e mãe. É isso que significa honrar pai e mãe. Tá? E esse homem, ele está pedindo porque ele está desesperado, que ele quer continuar trabalhando. Mas ele tem que ter a mão, e é a mão direita, tá? E isso não está nos evangelhos canônicos, que chama, tá? Isso está num evangelho apócrifo, mas que não é banido, não, tá? Não é apócrifo não é execrado. Apócrifo é que você não tem certeza da origem, e o que está lá você encontra nos evangelhos que estão dentro do cânone, mas contém informações adicionais, né? Por exemplo, todas essas informações que não estão nos evangelhos normais e que a igreja utiliza, tá? E não é pouca coisa, não. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Pode botar água para fluidificar, tá? E se colocar de forma relaxada e seguir os mantras que eu vou ler. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos força para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional e inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda,
Graças a toda essa equipe valorosa do Evangelho da Noite, que realmente faz realizar esse culto no lar do Evangelho da Noite. O culto do Evangelho da Noite no nosso lar. E dessa forma, nós queremos agradecer a essa oportunidade, a esses minutos que passamos juntos, né? E toda essa espiritualidade que nos assistiu e que todos esses irmãos que estão no raio de ação desse culto possam ser atendidos. Todos esses que dividem conosco a senda, essa senda atual, terrena, a contemporaneidade, o EON, todos esses que estão conosco no ambiente de trabalho, todos esses que são os nossos vizinhos, que pertencem à nossa família, todos, aqueles que a gente tem mais afinidades, aqueles que a gente tem menos afinidade, todos eles possam ser abundantemente abençoados na paz do Cristo. Que todos esses irmãos dessa humanidade encarnada e desencarnada, desse EON, possam igualmente ser abundantemente abençoados na paz do Cristo. Todos esses irmãos que se encontram na posição de líderes espirituais das diversas religiões, que possam, Senhor, serem envolvidos, abraçados, conduzidos e muito protegidos, porque estão sendo muito atacados. Que todos esses irmãos que estão no comando material, esses então, que sejam muito protegidos, muito envolvidos, muito inspirados e conduzidos. São irmãos que estão em cargos políticos, prefeito, governador, presidente, né? Esses irmãos que fazem parte de órgãos internacionais, esses outros que têm grandes somas de dinheiro, que são equivalentes a países, né? Que detêm uma considerável volume material, né? Que influencia etnias e pessoas, que possam ser abundantemente abençoados. Vamos fazer 30 segundos agora para que nós possamos colocar as nossas demandas individuais, por pessoas, por nós mesmos. Senhor Jesus, dá-nos a permissão de encerrar o nosso culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, na paz do Cristo, que tenhamos todos uma excelente semana, graças a Deus.